Oi, pessoal, voltamos então à teoria da mediação de Vygotsky, né? Eu pensando bem, né, e colocando, organizando sobre essa semana, esse mês que a gente vai ter aula de abril agora, né, essas aulas remotas, eu sei que vai ter a semana da pedagogia, né? Então, eu não vou fazer um vídeo sobre a explicação da atividade da avaliação remota que a gente teve, tá? Eu vou colocar hoje para vocês o modelo de respostas esperados lá no Google Sala de Aula, tá? E aí vocês vão ter uma ideia. Mas até o comecinho da semana que vem eu terminei de corrigir tudo e já posto a nota no portal para vocês também. Fiquem tranquilos. Vamos entrar na teoria de mediação do Vygotsky. Bom, o Vygotsky é o último que a gente vai estudar, com a base filosófica de cognitivismo. Eu costumo dar Brunner, Piaget e Vygotsky, mas como a gente já estudou a teoria de forma bem aprofundada, né, do Piaget sobre o desenvolvimento humano, né, então a gente não vai colocar ele aqui com foco na aprendizagem. A gente já estudou no começo do semestre, até em aulas presenciais, né? Então, vamos acabar os autores de bases filosóficas cognitivistas com o Vygotsky, tá bom? Vamos fazer essa semana, eu faço uma apresentação do Vygotsky, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai, dentro dessa apresentação, uns termos muito importantes da teoria dele, mas quando a gente entrar na zona de desenvolvimento, né, e a gente vai deixar para terça-feira que vem dar continuidade no estudo desse autor, porque é um pouco mais complexo, que a gente precisa se aprofundar com mais detalhezinhos, tá bom? Vamos lá. O Vygotsky, ele era um russo, né? Ele viveu muito pouco, tadinho, morreu com 38 anos. Ele nasceu em 1896 e morreu em 34 de tuberculose. Lá na União Soviética, né, ele era bem afastado, demorou muito tempo depois que ele morreu para chegar a produção dele literalmente ao Brasil, tá, para ser acessado e conhecido. O próprio Piaget também falou quanto que ele tem dentro de um dos livros dele, A Formação Social da Mente. Ele tem um capítulo que ele apresenta considerações relevantes do Piaget e críticas à teoria do Piaget, e o Piaget fala depois, eles não tiveram oportunidade de conversar entre eles, além de ter falecido muito novo, né? O Vygotsky era soviético dentro de uma fase complexa, né, de Segunda Guerra, e ele acabou que não teve essa abertura aos outros e contato, né, com os outros estudiosos de outros países. Mas ele teve, sim, colaboradores importantes que deram continuidade, são bastante conhecidos, que é o Leontiev e o Luria, né? O Luria é bem interessante, ele é a base de pesquisa e de teoria de neuropsicologia, tá? O Luria tem estudos muito interessantes sobre os funcionamentos do sistema nervoso central em contribuição com o processo do desenvolvimento humano, é bem interessante também, tá? Bom, os conceitos chaves que nós vamos estudar do Vygotsky agora, né, apresentados para a gente começar a conhecer a teoria dele. O primeiro é o ser social, né, então é um conceito muito importante da teoria do Vygotsky, é a importância do social no processo de desenvolvimento humano, né, a mediação, então como que é essa mediação dentro desse processo social, os instrumentos e os signos, o que é isso dentro desse processo de desenvolvimento, né, e de aprendizagem, a internalização das informações, do objeto do conhecimento que cada um faz dentro dessa mediação e dessa relação social, né, e o que é o desenvolvimento e aprendizagem dentro da teoria de Vygotsky. Eu espero hoje e semana que vem sanar essas dúvidas, tá? Então, a primeira coisa, o Vygotsky, ele destaca que os processos mentais, a evolução dos processos mentais, ela tem origem em processos sociais,
tá? Não é pelo desenvolvimento, que isso é uma base fundamental da teoria do Vygotsky. Não é pelo desenvolvimento cognitivo que o indivíduo torna-se capaz de socializar, mas sim é através da socialização que se dá o processo de evolução mental, de desenvolvimento mental, né? Então é essa a grande diferença da teoria do Vygotsky, tá? Ele coloca o quanto que esses signos verbais, essa conversa, esse diálogo, essa troca, essa socialização, ela que constitui a maior descoberta da criança. Então, é ela que promove esse desenvolvimento de processos mentais, tá? É dentro da interação social que acontece, que se dinamiza o desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo, tá? Então ele segue a base de estudos de Shapiro e Jerk, né, que enfatizam também, né, o papel dominante da experiência social no desenvolvimento humano. Então ele usa essas bases como filosóficas para estruturar a teoria dele. Uma fala importante dele, então, né? O processo de imitação. Quando a criança imita a forma como o adulto usa e manipula os objetos, ela está dominando o verdadeiro princípio envolvido em uma atividade particular. É através dessa imitação de como que o outro faz, do que ela vê dentro dessa realidade social dela, é que ela vai entender e vai dominar essa atividade, essa ação sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, a questão de desenvolvimento, de aprendizagem, ela está vinculada à situação de imitação que ele coloca, mas para além dos esquemas motores, mas sim para compreensão. É a partir dessa ação que ela faz, imitando o outro, que ela compreende esse objeto do conhecimento. Então é aí que ela estrutura essas operações sobre o objeto, os pensamentos, lembra? Operações sobre o objeto do conhecimento. A sociedade, a cultura, ela tem um papel muito importante, né, para essa função de evolução do pensamento, tá? O que ele coloca, ela não tem uma base ou só uma referência como propõe Piaget, mas é ela que possibilita essa formação, essa evolução, tá? Existe, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, eu posso tirar dúvidas no Google Sala de Aula, né? A gente pode, se vocês quiserem debater esse tema, existe uma discussão muito grande, o que Piaget dizia, o que Vygotsky dizia, eles eram contrários, eles têm a mesma base filosófica, tá? Eles são cognitivistas, os processos mentais evoluem, né, essa base filosófica, Brunner, Vygotsky, Piaget. A grande questão é que a busca da compreensão do objeto do conhecimento, da evolução sobre o objeto do conhecimento, o Piaget destaca que em algum tempo ela acontece de uma forma individual. Lembra? No sensório motor e no pré-operatório, a criança ela é egocêntrica, é o termo que o Piaget usa. O que o outro pensa sobre o objeto do conhecimento, para ela, é irrelevante, né? Para o Piaget, e aí essa evolução de pensamento só vai acontecer no operatório concreto, quando ele já começa a se questionar por ouvir o que o outro diz, a ter empatia pelo outro, falar, opa, peraí, parece que ele tem razão, ele tá sendo coerente o que ele fala, né? Isso Piaget fala do pré-operatório para o operatório concreto. Então, existe uma influência social no processo de aprendizagem para o Piaget, né? De desenvolvimento e aprendizagem. O que o Vygotsky destaca é que, para o Piaget, isso começa a ser importante nessa fase do desenvolvimento, no final do pré-operatório e início do operatório, né? Pro Vygotsky, isso é
importantíssimo, isso é que é o básico para os processos mentais e intelectuais superiores dentro da formação do indivíduo, tá? Desde o começo. Então, que aí entra a mediação, né? Essa definição que o Vygotsky coloca, que o desenvolvimento cognitivo, ele é diretamente envolvido a essa relação social, né? Em relação do que o outro faz, como que o outro resolve aquela situação, problema, como que o outro entende sobre aquele objeto do conhecimento, qual o signo e o significado, como que ele usa aquele objeto do conhecimento, que vai dar uma possibilidade do outro, do que é mais novo, da criança, entender sobre formas mais complexas sobre aquele objeto. Então, é essa importância que ele traz do social, é como que o social media para o aprendiz, para o aluno, qual que é a função e qual que é a complexidade daquele objeto do conhecimento. Então, essa mediação, ela é que torna possível o processo de evolução, tá? Então, a mediação, ela é que dá a possibilidade de evolução dos processos mentais. O que, então, ele destaca, né, que é através da realidade sócio-histórica e cultural de uma criança que a gente vai entender qual vai ser o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Ele está diretamente vinculado a essas questões sócio-histórica e cultural, né? Então, essa mediação, ele faz um estudo bem interessante, né, na Formação Social da Mente, um dos livros de referência do Vygotsky, é que ele coloca o quanto que o sujeito aprende, uma criança pequena, uma criança de 1 ano e meio, né, que vocês vão trabalhar bastante, ela pega uma bola, lembra, pela imitação, ela pega uma bola, ela vê o outro brincando, ela vai imitar, ela vai brincar, ela vai jogar, então ela vai usar aquele instrumento por imitação do outro. Só que ao longo do desenvolvimento, ela vai ter uma linguagem. E aí, quando entra a linguagem, aquele objeto, que ele chama de signo, né? Essa definição, ele tem uma definição. O signo tem um significado. Então, a bola que antes era um instrumento, que ele tinha uma relação tátil, né, de brincar, de ativa com esse objeto, ele aprende um pouco sobre o objeto, mas mais vinculada a uma aprendizagem bastante anterior, né? Por exemplo, ele estuda também macaco, né? Se você for dar a bola para o macaco brincar e for dar uma comida para ele depois, ele vai fazer a tentativa de jogar a bola em direção da pessoa que está fazendo isso para ele, assim como uma criança. Então, como instrumento, sem a linguagem, o ser humano tem uma interação com o objeto do conhecimento, mas muito primária ainda, né? É quando entra a linguagem e feita pela mediação com o outro que ele vai pensar e dar significado para aquele objeto do conhecimento, e aquilo vai entrar numa complexidade para além dessa forma primária. Então vai ter essa evolução de pensamento, né? Então esse signo, né, que ele passa o objeto do conhecimento, ele passa pela mediação por um instrumento, por uma forma, um objeto que tem uma ação direta sobre ele, né? A partir da linguagem, quando a linguagem aparece, como o Vygotsky destaca, esse objeto não é mais só pela ação sobre ele, mas é também pelo significado, o que é esse objeto, né? Então, o signo é o que é, isso é bola, né? Para internalizar o que é bola, ele precisa captar e entender qual o significado desse símbolo, desse signo. Signo, símbolo são sinônimos, tá? E aí, só para vocês entenderem, o símbolo é o nome do objeto. Então, o signo é o nome do objeto.
O significado é o que socialmente esse objeto significa, o que ele representa, tá? Então, o quanto que essa interação social, ela que possibilita que esse signo, que esse objeto tenha uma definição, tenha um significado. E dentro disso, é a partir da linguagem que esse sistema de signo passa a ter esse significado, essa definição, e é a partir disso, é isso que torna importante esse desenvolvimento cognitivo da criança. Essa possibilidade de compreensão do objeto para além de só a ação, como era feito com o instrumento antes da linguagem. Então, a importância de instrumentos e signos, né? Os instrumentos e os signos são construções sócio-históricas e culturais por meio da apropriação, da internalização dessas construções via interação social. O sujeito se desenvolve cognitivamente. Então, se a gente for pensar, né? Voltando ao meu exemplo de bola, dentro dessa definição desse instrumento, o que é uma bola, qual que é o uso da bola para a criança, o signo, o nome desse objeto, bola, o significado desse objeto, colocar no chão, chutar, brincar, isso tudo ele é apropriado a partir da realidade da interação social que a criança tem. Vou dar um exemplo bacana de como diferenciar por que essa importância social. No Brasil, a gente tem como principal hábito de jogo com bola, o mais comum, vamos colocar assim, não o principal, o mais comum é o futebol, certo? Então, você pega um brasileiro de 3 anos, ele já usou bola como instrumento para jogar, para brincar, ele vai chutar, ele já tem uma linguagem, né? Então, ele tem o signo, isso é bola, e aí ele tem o significado. Bola, eu chuto, faço gol, uma criança de 3 anos. Legal? A importância da interação social. Uma criança de 3 anos da Nova Zelândia, por exemplo, a bola para ela principal não é a bola de futebol, é a bola de rugby, tá? Então, acho que vocês já viram, é uma bola oval, é bem parecida com a bola americana, do futebol americano, do chamado futebol americano. São regras parecidas, mas tem coisinhas diferentes. E na Nova Zelândia, o esporte principal é o rugby. Então, lógico que eles conhecem bola de futebol, né? Mas se você perguntar de bola, se você pegar uma criança de 3 anos e ver o que ela tá brincando, o que é bola para ela, qual que é o instrumento, qual que é o significado da bola, ela vai estar dentro dessa bola que pro brasileiro de 3 anos é uma bola, pode até um ou outro conhecer, mas um pouco diferente, não tem o hábito de usar isso, poucos têm o hábito. Então é dentro disso que ele coloca a importância da interação social, tá? Signos e palavras constituem para a criança, primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. Então, dentro desses signos, das palavras, é que ele vai ter o contato com o outro e que ele vai alcançar um significado sobre aquele objeto do conhecimento. Então, a importância da palavra, da linguagem, dos signos do objeto do conhecimento como mediação da interação social que vai contribuir para a aprendizagem e também o desenvolvimento. A internalização, né? Então, como que essas funções psicológicas acontecem dentro dessas relações sociais, né? Elas acontecem, elas emergem dentro dessa relação social, como eu estava falando agora, né? A partir dessa realidade sócio-histórica, a gente vai ter uma ideia de qual que é a definição que aquele sujeito tem sobre bola. Ela vai ser internalizada dentro dessa realidade sócio-histórica. Então, o processo de desenvolvimento e aprendizagem humana, dentro da teoria do Vygotsky, ele está diretamente vinculado, incorporado pela cultura, né, em que ele está inserido. A linguagem, ela se dá através de uma comunicação do social, né? Ela parte de se a criança tinha no começo, dentro das ações, né, da fala egocêntrica, ela tem uma
a ação dela como forma de conhecer o objeto e aquilo é restrito, né? Ela só tem uma noção de instrumento, de como usar aquele objeto de uma forma básica. É a partir dessa comunicação, da fala, que ela vai entender formas mais complexas, e aí ela, às vezes, no começo ele coloca, ela precisa de falar, de trocar o diálogo, a conversa sobre aquilo, e depois ela já não precisa mais, ela faz essa fala interna, essa organização sobre o objeto interna. Então, é bem essa sequência, né? É uma fala de eu quero brincar de bola, uma criança de 2 anos, bola, 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 e joga a bola, e aí ela tem ação direta só sobre esse objeto. Depois ela fala, vamos brincar com os outros, a professora coloca na escola com crianças de 3 anos, vamos brincar de corre-cutia, né, e coloca a bola atrás para ser a que cai e o outro tem que tentar pegar. Então, dentro disso, a fala do outro, qual que é a regra de levantar, pega a bola que está atrás de mim, corro atrás do outro, pego o outro, se eu conseguir pegar quem pôs a bola, ele vai sentar no meio da roda. Tudo isso precisa de uma fala, de uma troca, de uma comunicação com a sociedade. E aí depois ele vai pegar a bola e vai jogar futebol, ele não vai ficar falando, olha, eu preciso da bola jogar, driblar esse daqui, ir lá para a direita, para a lateral direita, porque ali não tem ninguém marcando e dali eu vou tentar fazer gol. Ele vai fazer tudo isso mentalmente, ele não vai ficar pronunciando isso, né? Ele já consegue fazer essa organização mentalmente. Então, essa internalização da fala é que leva a essa relação de compreensão, né, sobre a realidade que o aluno, que o sujeito tem. Primeiro ele vai por uma ação, ele vai pela fala, e até quando ele internaliza a fala é que ele compreende. Você pode dizer, bom, agora o aluno já conseguiu compreender esse tema de conhecimento e ele não precisa mais dessa interlocução da linguagem com o outro para poder ter essa definição. Ele tem uma dele mesmo. E sobre o desenvolvimento e aprendizagem, então, né, o básico sobre isso. O indivíduo, ele deve ser visto, né, como uma construção, o desenvolvimento e a aprendizagem, ele acontece, ele não nasce pronto, ele não tem uma estrutura natural, né, ele vai progredir, ele vai evoluir, né. Então, se esse progresso, se esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, ele é individual, cada um tem o seu, né? Ele acontece, por outro lado, ele só acontece, ele depende das relações sociais, tá? Então, mesmo que o indivíduo seja visto como um processo de desenvolvimento e aprendizagem daquele aluno, a gente precisa entender, usando a base de Vygotsky, de que o desenvolvimento daquele aluno, ele é fundamentado nas relações sociais. Então, é o destaque que o Vygotsky dá para o papel fundamental dos sócios, né, da socialização no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Dentro disso, né, uma coisa que é importante colocar é que dentro dessa abordagem sócio-histórica que o Vygotsky coloca, o meio social como o alavancador do desenvolvimento e da aprendizagem, ele coloca, então, como uma forma diferente sobre o desenvolvimento e aprendizagem dos outros autores, bases filosóficas cognitivistas, tá? Por quê? Qual que é a diferença básica do Piaget, do Vygotsky, do próprio Brunner, do Vygotsky? Eles colocam que para a criança aprender, ela precisa se desenvolver intelectualmente, mentalmente. O Vygotsky vai dizer o contrário. Ele apreende dentro da socialização sobre aquele objeto do conhecimento e é a partir disso que ele processa esse objeto do conhecimento de forma mais complexa, que ele evolui o pensamento dele sobre o objeto cognitivo, sobre o objeto do conhecimento, perdão. Então, o desenvolvimento cognitivo para o Vygotsky acontece a partir da aprendizagem, e não o que é para, por exemplo, o Piaget.
que é a partir do desenvolvimento cognitivo que acontece a aprendizagem. Lembra dos testes, das provas piagetianas, né? Então, é quando a gente acessa se a criança já tem um pensamento lógico ou se ela tem uma tentativa de coerência na resposta dela sobre uma pergunta, ela já é capaz de ter esse processo de lógica no pensamento, então ela é capaz de aprender diferentes conceitos sobre matemática, sobre questões lógicas, sobre a estruturação de um texto, de uma língua coerente, né? Não palavras soltas, perdidas. Para o Vygotsky é diferente, é ele tendo uma mediação com o outro sobre o que é essa lógica, o que é essa escrita coerente, é que ele vai aprender sobre a escrita, que ele vai aprender sobre a matemática, por exemplo, sobre contas matemáticas, e aí é que ele vai desenvolver o pensamento mais complexo. Tá? É uma troca que o Piaget, como eu falei antes, ele fala sobre ser uma pena que o Vygotsky e ele não tiveram esse contato direto para conversar, porque eles mudam o termo, mas a forma como acontece o desenvolvimento, a forma como acontece a aprendizagem é dentro de uma evolução de pensamento, de uma forma mais simples para uma forma mais complexa. Os dois têm a mesma base filosófica, né? Dentro de como acontece o desenvolvimento e a aprendizagem, que é diferente. Então, na perspectiva do Vygotsky, a aprendizagem é que é necessária para o desenvolvimento, e não o contrário, tá? Então, a gente não pode pensar que a criança, tendo o Vygotsky como base, vai se desenvolver com o tempo, por si só. Não, ela precisa percorrer um caminho, um elo de situações de aprendizagem, de mediação, para a partir disso, dessas experiências que ela tem em relação ao objeto do conhecimento, que ela apreende sobre o objeto do conhecimento, é que ela vai evoluir nas formas de pensamento, que ela vai desenvolver as formas de pensamento. Então, né, mais uma vez, destacando, é a aprendizagem como promotora do desenvolvimento humano, tá? Então, isso é importante, como cabe, então, a nós, educadores, né, vocês, já, dentro da sala de aula, alguns já fazem estágio, como que é importante o processo da educação para o desenvolvimento, né, a partir da aprendizagem que vai acontecer o desenvolvimento. Então, é a importância que o Vygotsky dá para a educação escolar, né, que para constituir, para possibilitar um desenvolvimento humano, precisa ter a aprendizagem. E aí, então, na semana que vem, eu vou só colocar qual que é o tema. A gente já estudou, então, desenvolvimento, aprendizagem, instrumento, signo, significado, mediação, né? Então, agora, na semana que vem, a gente vai entrar nos 3 temas muito importantes, 3 conceitos muito importantes da teoria do Vygotsky, de como que acontece dentro dessa mediação o processo de desenvolvimento, de aprendizagem a partir deste de desenvolvimento, tá? Ele coloca, então, que é importante, que a gente vai começar a ver, que existem 2 níveis de desenvolvimento. É o desenvolvimento real, atual, que a criança sabe, tá? O que ela, o que ela entende mentalmente sobre aquele objeto de conhecimento. Qual que é o nível de desenvolvimento ideal que ela pode alcançar sobre a definição daquele objeto do conhecimento. E aí, para chegar desse real e alcançar esse ideal, ele coloca que precisa ter a zona de desenvolvimento proximal. Precisa ter o mediador que está no ideal e que vai dar modelo e que vai dar referência para o aluno que está no real, no atual, poder alcançar esse ideal potencial. Tá? Calma, fiquem tranquilos. Semana que vem a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. Se tiverem algumas dúvidas, podem me mandar no Google Sala de Aula, tá? Hoje não vai ter nenhuma atividade, mas vocês podem me mandar perguntas e vamos conversar um pouquinho para esclarecer uma dúvida ou outra para a semana que vem a gente fechar o Vygotsky. Tudo bem? Ótimo final de semana, beijo e até semana que vem.